Boa. Você tinha falado sobre o elenco ou o time titular está composto por 40%, 50% profissional, porque o Palmeiras também contrata muitos jogadores de renome, como o Felipe Anderson, Maurício, o Aníbal, até o Caio Paulista, que era titular no São Paulo. E para aumentar essa porcentagem, tem que vir jogadores diferentes, como um Endrick, um Estevão, um cara que chegue para assumir a camisa, né? Senão vai compor o elenco, como a gente tem alguns exemplos, vários exemplos no Palmeiras. E eu pergunto para você, quanto tempo vai demorar para o Palmeiras revelar um outro Estevão, um outro Endrick? Vai demorar muito? Você que já conhece ali desde o 11, 13, vai subindo, você não vai demorar tanto assim. Tem alguma uma joia do tamanho desses caras? Olha que eu acho que pode não demorar nada, porque a gente já tem uns louco aí que são joias, obviamente que a gente comparar jogador é sempre um risco grande, né? E eu entendo a pergunta do Kiko, porque ele não está falando do jogador, ele está falando do nível, né? Sim, exatamente. Que joga e tal. Mas eu olho esse nosso sub-20, eu olho o que eles são capazes de fazer aí nos jogos de nível nacional. Eu vejo muito jogador aí que a torcida logo vai estar encantada aí com o que pode fazer. Acho que o Luiz é um cara que está muito na boca ali, já fez gol no Maracanã e é um atacante, né? E formar atacante é muito difícil. Você tem a maioria dos jogadores que se formam são jogadores meia, volante, lateral. Agora, formar atacante, que são os que valem milhões, é muito difícil, né? Então, você ter... Hoje, nosso time sub-20 tem a base de 2006, que é o primeiro ano do sub-20. Tem Luigi, Riquelme, Benedetti, Robson, todos 2006, Coutinho. Então, o primeiro ano sub-20. Por exemplo, nosso adversário na final, a base era toda 2004, o último ano sub-20. Parece besteira, mas faz muita diferença de maturidade. Então, eu acho que a gente tem chance de ter muita coisa boa aí num curto prazo. Lá para baixo, para as categorias menores, a gente teve um investimento muito forte agora no futsal, ainda maior, né? Já era um investimento forte. E a gente vem com alguns talentos bem destacados, jogadores de seleção ali, desde do 14, quando começam as convocações. Mas eu entendo que o torcedor palmeirense pode esperar bastante coisa boa de jogadores que vão maturar no profissional, como quem falou aí, jogadores de composição, né? De repente um Fabinho que está há anos ali compondo e de repente se torna um titular e faz a diferença, ou um jogador que chega e fura a fila de todo mundo. É natural que a gente tenha um Super Mundial ano que vem, então o torcedor palmeirense quer uma equipe pronta, né, para enfrentar os grandes adversários, e isso a diretoria tem muita consciência, muito entendimento. Mas é isso, de repente a solução está em casa, como esteve nesses últimos anos. Né? Mas essa pergunta é interessante porque a torcida também vai ficar, de certa forma, um pouco mal acostumada, né? Porque a torcida tem que entender que não é simples, né? Revelar um Endrick e um Estevão, e foi muito rápido, né? Um atrás do outro, cara, realmente é difícil até da gente conseguir imaginar. Eu acredito que vai demorar. Tomara que não demore tanto, tá, Lucas? Mas é porque são duas joias tão raríssimas, né? Mas enfim, vamos que vamos. Certeza, né? E eu acho que. Não, eu acho que a base do Palmeiras, cara, tá revelando cada vez mais nomes e nomes que ajudam e que não precisam ser um Endrick com o Estevão, né? Pode ser um Wesley, que foi muito importante, um menino, o próprio Gabriel Veron, que, não se tornou o que a gente imaginava, mas foi muito importante também. E outros jogadores que não deram certo aqui, mas que viraram realidade em outros clubes, né? O próprio Vitão, que hoje está no Inter, o Cândido, né? A base do Palmeiras hoje revela para o futebol brasileiro inteiro, né? Atletas que às vezes o atleta não consegue a chance aqui, mas vai jogar em outro lugar, né? O Lucas Esteves está jogando muito no Vitória, a gente entrevistou também, então é importante a torcida entender que a base também não é feita só de joias que vão render 60, 70 milhões de euros para o clube. A base também pode render jogadores que vão ser importantes e que vão ajudar nesse processo, né? Como estão ajudando o Vanderlan, Fabinho e tantos outros aí. Você olha Alan, você olha Thales, são dois canhotos aí que o mundo inteiro quer. E o Palmeiras tem segurado, é um processo diferente. O Alan é um meia que tem 15, 20 ações decisivas na temporada. Hoje é muito raro um meia fazer gol e dar assistência ao mesmo tempo. O Alan é esse meia. O Thales é um meia que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro Sub-20.
É muito jogador que é interessante. Você tem um Patrick que, pô, é um cara dominante, o mundo inteiro também se interessa pela característica. Então, tem muito jogador bom, assim, que às vezes vai tardiamente dar o passo, mas não menos relevante aí para o nosso processo. Eu acho que essa parte do futebol, acho que principalmente da base também, sempre teve essa questão sorte, ou timing, né? Porque tem cara que é com 17 e o timing, o talento faz furar a fila, ou a oportunidade de uma lesão ou de uma necessidade específica faz furar a fila, e tem aquele jogador que fica lá prosperando e perseverando e chega com 23 ainda com lenha para queimar e para render muito, né? E eu acho que acrescentando só nessa resenha aí também, tem muito jogador que hoje em dia quer jogar na base do Palmeiras, né? Porque é a melhor base do país, cuida muito bem dos seus jogadores, é uma super vitrine, então acho que isso agrega bastante para a gente. Eu queria perguntar para o professor um pouquinho, eu vi uma foto, cara, do Luigi com o Vitor Reis, eles deviam ter os 14 anos ali, indo para algum jogo, pegando um avião, e hoje os caras estão no profissional do Palmeiras, então eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa identificação, dessa coisa que né, só estando muito perto e tratando como o Palmeiras trata esses meninos, né, gera uma coisa que não se cria depois, né? É uma coisa só com o tempo também que acaba trazendo. Eu lembro de uma vez a gente no futsal, né, acompanhar, o treinador era o Alemão, que foi um treinador muito importante aqui nosso na categoria de formação, 10, 11, 13, e ele era o treinador do futsal também. A gente vai acompanhar um jogo de Palmeiras e Corinthians na federação, quadra lotada, né? O ambiente do futsal é um ambiente bem diferente. A quadra já lota nas categorias menores, e o Luigi decidiu um jogo lá, pô, acabou com o jogo na final. E aí o moleque já vai gerando essa identificação com o que isso representa para ele, decidir esse tipo de jogo. O Vitor teve um processo de fazer cirurgia no processo dele de base, e o Palmeiras sempre deu suporte para ele, para que ele fizesse a transição dele com tranquilidade, que ele pudesse se desenvolver nas características dele. Então, essa identificação ela é muito relevante, mas eu acho mais legal é você gerar identificação em jogadores que chegam no processo, porque esses aí são as identificações naturais, né? O cara que está aqui desde os 10 anos, ele sabe como isso aqui funciona. Agora, você pegar um Patrick, pegar um Ednei, são caras que chegaram, o Robson, um ano atrás era volante do Flamengo de Guarulhos. Hoje ele é nosso zagueiro que substituiu o Vitor Reis, e quando eu liguei para o Vitor antes da final, o Vitor falou, não, professor, o Robson tá voando, vai dar conta, não tenho dúvida disso, e tá bem pra caramba. Então, assim, você conseguir gerar essa identificação nesses meninos é muito legal, mas aí é mérito também do processo, né? Eu vou dar um exemplo do Ednei, do Patrick. Quando eles chegaram, eles ficaram 3 dias treinando e viajaram comigo para República Tcheca e para a Alemanha. Eu era treinador do Sub-18, né? O PV estava com o Sub-20, eu levei esses jogadores para esses torneios na Europa. Então, assim, o cara fica 15 dias imerso na cultura Palmeiras, tal. Quando o cara volta, ele já é cria da academia, já resolveu o negócio. E hoje esses caras, representam a maneira, gigante. Você pega um Gilberto, que é um cara que viajou o mundo inteiro. Eu já ganhei com o Palmeiras, com o Gilberto na China, na Itália, em todos os países, na Alemanha, na Holanda, a gente já viajou para tudo quanto é país. Então são caras que se identificam com o clube porque, vestem essa camisa de uma maneira muito, muito integral, né? Então eu gosto da história dos que chegam cedo, mas eu acho mais legal ainda você ver os meninos. O Wagner, por exemplo, tá 1 mês com a gente e, ele tá no vídeo agora, você percebe no olho dele que ele quer estar aqui. O Wagner é talvez um dos maiores destaques que o Fluminense formou nos últimos anos e, por algum motivo ali, optou por deixar aí, né? E a gente aproveita. Ele chegou com uma grande promessa, né? De Xerém, o Fluminense tem uma base muito famosa, né? Eu vi muita gente falando bem desse Wagner. Como que é a sua relação com o Abel, Lucas? O Abel já chegou e falou, quero dar uma olhada nesse Alan, nesse Wagner. O Maurício me lesionou agora, né? O Greg estava falando de oportunidade, né? Como tem alguém desse 20 aí que pode pintar em breve no profissional do Palmeiras, Lucas? O processo do Alan é muito gerido de perto pelo Castanheira, né? O Castanheira gosta muito do futebol do Alan e ele tem treinado com frequência com o profissional, assim como o Patrick passou muito tempo treinando lá, o Thales
algumas vezes, o próprio Luigi que fica lá frequentemente. Então, esses jogadores eles estão muito prontos para serem as soluções aí, se nosso elenco solicitar, né? Porque, por exemplo, há pouco tempo a gente estava com uma dificuldade na lateral direita, acabou que não precisou subir porque a gente estava nas fases finais do Brasileiro e o Abel, junto com a Castanheira, não quis tirar o Gilberto, não quis tirar o Ednei, mas de alguma maneira poderiam ter ajudado até em treinamento mesmo, porque a gente perdeu ali 2 laterais num curto espaço, né? Que já retornaram. Então, é uma relação de parceria mesmo, eles entendem como uma parceria. Eu lembro quando era a época que o Naves, que o Hendrick, que o Vanderlan, que o John, Garcia, todos esses desciam para jogar, porque eles falavam, o cara não está tendo espaço competitivo aqui, ele tem que ter no 20. E aí ele vinha, jogava com a gente, retornava. Então é um espaço muito fluido, mas o Abel ele brinca, né? Toda vez que ele me encontra, ele fala assim, você sabe que quando eu venho é para te causar problema, né? Porque você vai precisar continuar ganhando, não tem desculpa. Então, se vira. Ele fala, eu vou lhe fuder.